nós vamos falar sobre 2 assuntos do mercado de trabalho agora. E eu já tô assim, tipo, isso aqui vai ir bem no canal. Os vídeos de mercado de trabalho têm ido muito bem no canal. Antes de começar, como eu vou falar sobre sindicato, mercado de trabalho, eu vou fazer uma divulgação de uma coisa aqui, que eu vou colar para vocês no chat, que é do pessoal do Movimento Luta de Classes, o MLC. Eles estão fazendo um levantamento sobre sindicatos na área, sobre os trabalhadores da área, tá? Porque eles têm o objetivo de fazer um estudo dos sindicatos. Para quem não sabe, o MLC é o Movimento Luta de Classes, que é um movimento sindical ligado à Unidade Popular, né? Um partido que a gente tem muita simpatia por eles, né? Um partido comunista. E eles estão fazendo um levantamento sobre sindicatos aqui. Se vocês se interessarem, coloquem ali seus dados para conversar com eles, porque eles têm o intuito de mapear os sindicatos, de entender qual é a opinião dos trabalhadores sobre os sindicatos e começar a disputar isso. Começar a entender quais sindicatos existem, começar a entrar nos sindicatos e começar a dar uma opinião mais radical lá dentro. Eu acho que nós estamos num momento muito propício para isso, porque os trabalhadores de TI finalmente estão levando porrada o suficiente do capitalismo e notando a precarização do campo, que eles estão dizendo, pô, seria interessante ter uma representação sindical. E quando eu digo sindical, não pensem que nem o cara vai falar na próxima notícia ali, que nós estamos falando de um burocrata aleatório, que não entende você e que vai tomar as decisões. O sindicato, idealmente, tem que ser você. Tem que ser a sua opinião. Só que não você sozinho. O sindicato vai ser você num megazord com todos os outros trabalhadores. Então vocês meio que vão tirar uma média das opiniões que mais interessam para vocês. E vocês vão fazer isso como? Discutindo e participando lá. E daí quando vocês forem contra o empregador, vocês vão ser muito mais fortes do que uma pessoa sozinha. Esse tópico vai chegar aqui nas próximas. Então eu só fiz a divulgação disso, porque eu acho que é bem interessante da gente falar. Então, saca só. Essa notícia aqui aconteceu logo quando eu dei uma pausa das lives. E eu fiquei muito triste de não poder trazer ela, tipo, bem quando aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, eu vi muito pouca repercussão dessa notícia. Então, até vou perguntar pra vocês, se vocês tinham ouvido falar disso, as demissões dos funcionários que se sindicalizaram no YouTube Music. E daí eu vou dar um resumo pra vocês do que é. Porque tem um vídeo aqui e eu não vou tocar ele. Porque primeiro ele tá em inglês. Na real, vamos fazer assim, vamos tocar só o finalzinho. Mas eu vou dar um resumo de tudo que foi falado no vídeo, depois eu vou fazer umas reportagens. Então, o que está acontecendo aqui? Eles estavam numa audiência pública da cidade, eu esqueci o nome da Austin. Eles estão pedindo a ajuda da cidade na negociação que eles têm com o Google. Eu vou explicar melhor qual é essa negociação, mas o que é chocante aqui do finalzinho do vídeo e que vai dar o tom dessa matéria inteira, é isso que tá acontecendo. Então deixa eu só botar uma legenda em português aqui. Ironicamente, estou vendo isso no YouTube. Ah, eu sou muito hipócrita. Say this has been a long fight. We've had many victories, such as unanimously winning our union election and having the NLRB declare Google and Cognizant as joint employers. But we still have work to do. We are disappointed to learn that this resolution has been delayed, but we can wait another month. We've been in this fight for a long time, and as far as I'm concerned, we have the council's support, and we have already won. So the passing of this resolution is yet another victory and another step in pressuring our employers to come to the negotiating table and bargain in good faith. There are less than 50 of us at YouTube Music, and we're taking on 2 of the largest corporations in the world. So to be supported by the city of Austin and also our allies in the labor community, give us the motivation to keep this fight going. Not to interrupt, but they just laid us all off. Oh. Yeah, they just laid us all off. We just all, I guess we just all Our got jobs are ended today, effective immediately. Wow. I'm sorry your time's expired, but we'll follow up on this. Thank you. E daí, pela uma piada cruel do destino, toca o fim do tempo e o cara diz: o seu tempo acabou. Mas nós vamos continuar aqui. Então, só pra explicar, ele tava detalhando detalhes ali da luta deles, que eu vou trazer pra vocês aqui. E daí eles disseram, o Google acabou de demitir todo mundo. Existe um asterisco nessa história, tá? Só que como vocês estão na live do comunista, eu vou explicar exatamente pra vocês que como esse asterisco ele é uma bobagem. Mas vamos voltar aqui e vocês vão entender por que eu tô falando isso. Eu vou explicar a situação pra vocês, tá?
esses trabalhadores, eles não trabalham diretamente para o YouTube Music, tá? Eles trabalham para uma empresa que se chama Cognizant, que é o quê? Que é uma empresa que terceiriza trabalho, tá? É consultoria, fábrica de software, todas essas coisas, tá? Só que nós já falamos várias e várias vezes aqui, vocês que trabalham no mercado, vocês devem saber isso também. Tem, principalmente nesse caso específico e no de algumas pessoas, eles vão para o campus da Google, eles trabalham no equipamento da Google, eles, tipo, usam o ambiente da Google lá, eles interagem com outros funcionários do Google, só que eles não são funcionários da Google, eles são terceirizados que trabalham para essa outra empresa Cognizant, tá? No vídeo da Nintendo, a gente fala sobre como o fato é que eles não são contratados como trabalhadores normais. Eles são parte de um contrato, tá, que essa empresa Cognizant aí tem com o Google, em que ela aloca alguns trabalhadores dentro do Google. E daí, demitir esses trabalhadores, e esse que é o asterisco que eu disse que tu vai ver algumas pessoas falando, demitir esses trabalhadores é basicamente dizer assim, ó, o teu contrato não foi renovado para esse mês. Tá? Então, quando ela diz que eles foram demitidos, e vocês vão ver algumas pessoas que comentaram isso dizendo que é uma representação errada, dizer que eles foram demitidos assim, eles não foram demitidos. A Google só encerrou o contrato com a Cognizant, que é quem colocava eles ali. Mas é que na prática, as empresas de computação e de todos os outros, né, gêneros, de todas as outras áreas, fazem isso exatamente para facilitar a demissão. No vídeo que a gente fez sobre as demissões da Nintendo, basicamente a Nintendo, por operar só dessa maneira, ela nunca tem layoffs. Ela só, tipo, corta contratos. Então ela nunca demite ninguém, quando na realidade, direto a Nintendo vai estar mandando várias pessoas embora que trabalham lá dia sim, dia também na Nintendo, que tem crachazinho junto com os outros, que encontram as outras pessoas que trabalham na Nintendo. É a mesma forma que isso acontece com esse pessoal do Google aqui. Eles se sindicalizaram, tá? A gente já falou aqui antes na live. Eles se sindicalizaram na Alphabet Workers Union. Nós falamos isso da outra vez que a gente falou sobre o Google, que basicamente a Alphabet Workers Union, quem não sabe, a Alphabet na realidade é o nome da empresa que é dona do Google e de várias outras empresas que o Google se separou, que foi uma maneira que o Google fez de, por exemplo, não ser grande demais e não enfrentar processos de ser quebrado por monopólio ou por alguma lei dos Estados Unidos antitrust, tá? Não foi demissão, a gente só mandou eles embora. Ela fala no vídeo, antes de eu chegar, que eles recebem, eu acho que isso aqui é uma média salarial, tá? Mas eles recebem $19 a hora, que eu fiz o cálculo, isso daria $3.000 ao mês, se eles trabalhassem 5 dias, 8 horas por semana, tá? Talvez eles trabalhem mais, porque eles trabalham tipo PJ, subcontratado, não tem lei trabalhista lá, mas beleza. O que ela fala que é muito menos até do que eles precisam para trabalhar, para viver na cidade, onde tem a sede, tá? E uma coisa que poucas pessoas falaram nessa história é que eles já estão em greve, esses trabalhadores, há um tempão. Por quê? Porque o Google fez uma política de retorno ao escritório forçada que ia acarretar com que pessoas que não moram na cidade, que estão morando longe, que moram em outros países, que moram em outros estados, não conseguissem mais trabalhar lá, porque elas não iam conseguir chegar até o escritório. E isso ia ser, que nem eu falei, o caso da Dell para vocês, ia ser um layoff disfarçado. Ia ser assim, tipo, você é obrigado a vir trabalhar presencial, mesmo que a gente já discutiu várias vezes aqui na live. Não tem muito motivo porque a pessoa seria obrigada a trabalhar presencial, tirando talvez questão de segurança e outras coisas, mas tipo, a eficiência não é o grande problema, a organização dos trabalhadores não é um grande problema. Esses todos os problemas a gente resolveu eles durante o período da pandemia lá que foi. Mas muitas vezes as empresas fazem isso, que é o que eles disseram, que isso é um layoff disfarçado, que daí eles vão assim, olha só, vocês são obrigados a vir uma vez por semana na empresa. Aí pessoas que simplesmente não conseguem só iam perder o emprego e iam ter que deixar o seu emprego, não iam ser demitidos. E daí, em solidariedade, eles fizeram greve por causa disso. Então, esses trabalhadores estavam em greve, se sindicalizaram e o Google não queria negociar direitos deles diretamente com o sindicato, tá? Só que daí, o que aconteceu? Um órgão que ele fala, que é o NLRB, eu não botei aqui,
que é o National Labor Relations Board, que é como se fosse uma regulamentação, lá um tribunal de regulamentação do trabalho nos Estados Unidos, disse, olha, o Google tem que negociar as condições de trabalho com eles, porque eles se sindicalizaram, eles são um sindicato agora, e não é mais individual com os trabalhadores, é o Google e a Cognizant junto que vão ter que negociar. Mas é que daí eles basicamente reconheceram que eles tinham como se eles tivessem vínculo empregatício com o Google. E eu acho que essa discussão ela é importantíssima agora. Porque eu até não vou trazer nessa live, não sei se eu vou trazer na próxima, mas eventualmente a gente vai ter que trazer uma discussão aqui sobre a PL dos apps que o governo do Lula tá apoiando, tá? E sobre como esse é um dos problemas dessa PL dos apps, que ela diminui o poder de barganha dos trabalhadores, diminui a organização da classe trabalhadora e transforma todo mundo num empreendedor de si mesmo que não é empregado por ninguém, né? É basicamente isso. O Google, tipo, os caras estão trabalhando lá no produto da Google, os caras estão lá o dia inteiro, sabe? As pessoas estão trabalhando diretamente com as tecnologias deles, integradas em tudo deles. E tipo, não, mas essas pessoas não estão contratadas. Essas pessoas eu posso só pegar e, se elas forem. E é claro, assim, eu acho que o Google não queria demitir eles. Eu não sei se foi toda a equipe do YouTube Music, eu não achei essa coisa. Só que me parece que eles chegaram à decisão que, assim, olha, ao invés de negociar com esse pessoal e abrir o precedente de que esse pessoal tá enchendo o saco e tal, a gente só acaba o contrato. Azar, que azar, 50 pessoas que sabiam aqui do coisa vão embora e vamos botar outro contrato aqui. Me parece que foi isso que eles fizeram, tá? E daí eu fico irritado com todas as pessoas que dizem, mas esse pessoal aí devia saber que eles iam falar mal do chefe deles, ele ia exigir direito, o chefe deles vai só demitir, Mas se eles tivessem vínculo empregatício com o Google teria violado a lei por fazer isso. Mas é que, tipo, tecnicamente eles não têm. Eu não sei se agora o sindicato se junta, processa e consegue uma indenização do Google, alguma coisa. Tomara que consigam, mas eu achei que esse caso era importante pra gente mostrar assim, tipo, pessoal, essa aqui é a realidade do campo da TI. Cada vez mais vai acontecer esse tipo de coisa e as nossas vitórias hoje não vão ser assim, digamos, conseguir uma indenização do Google. Vão ser deixar a classe trabalhadora forte o suficiente para que as empresas não consigam fazer isso, para que elas tenham medo de fazer isso. E para que, eventualmente, né, a gente consiga organizar os trabalhadores para superar esse modo de produção. Mas enquanto a gente não faz isso, nós precisamos fortalecer os sindicatos, pessoal. Porque esse tipo de coisa não pode acontecer. Vamos voltar daqui a alguns meses, quando provavelmente avançar esse caso. Vamos ver se pelo menos eles conseguiram processar a Alphabet, né, no caso, e conseguir os direitos deles, tá? Mas é basicamente isso sobre esse caso. E daí eu tenho aqui a notícia sobre isso, mas eu acho que eu já comentei o suficiente. A gente não precisa... na real, eu vou ler um pouco, porque eu acho que tem alguns detalhes aqui no meio. Desculpa, pessoal, só temos heliporto, não tem mais garagem. Se você não tem helicóptero, não consegue mais entrar no prédio, infelizmente não pode mais trabalhar com a gente. Eu acho que isso é uma coisa... Lembrei de uma coisa a mais que a gente tem que comentar aqui. Essas empresas de TI estão com lucros recordes. Ganham muita grana. Desenvolvem produtos que são usados por milhares de pessoas e que dependem desses trabalhadores. Por que eles só não aumentam o salário deles para $25 a hora? Ou por que eles só não deixam os trabalhadores trabalharem à distância e acaba com tudo isso? Por que eles precisam tentar dissuadir que eles entrem nos sindicatos, tentar ameaçar eles, no final demitir eles? Porque eles têm medo que se tu entregar para o trabalhador um pouquinho mais, eles comecem a pedir cada vez mais. E eles comecem a perceber, tipo, nossa, a empresa depende de mim. A empresa depende do trabalho que eu estou fazendo. Quando o trabalhador ele começa a ser valorizado assim, tu vai chegar no ponto que tu começa a comprometer a própria dinâmica do capitalismo, que é isso. Os donos da Google, os investidores da Google, a gurizada que tem muita grana lá, não precisam trabalhar. Quem precisa trabalhar são essas pessoas. Lá no meio do caminho tem gerente que trabalha mais, tem outro cara que trabalha menos, mas isso não interessa muito pro comunista. Interessa saber que assim, a gente estava falando do que a gente precisa para sobreviver, do que a gente precisa trabalhar, do que a gente quer fazer. A gente tem um sistema hoje onde quem decide é quem tem muita grana e não trabalha, onde quem se beneficia dessas decisões é quem tem muita grana e quem não trabalha, e onde a gente tem que trabalhar cada vez mais e o profissional de TI está numa situação cada vez pior e notando que a gente trabalha para ganhar o mesmo que a gente estava ganhando antes, né? E que não tá mais tão legal a indústria.
e a gente não tem as decisões, e a gente está sendo jogado para lá e para cá como mercadorias, que é isso que os trabalhadores são. E é por isso que as empresas, que nem o Google, tipo, mesmo tendo lucros recordes, e mesmo podendo, digamos assim, dar uns anéis para não perder os dedos, não dão os anéis. Eles preferem dar soco na cara dos trabalhadores, porque a gente não está numa posição de tirar os dedos deles, entendem? Então, o que eu estou dizendo é que nós temos que tirar os dedos deles, eu acho que é isso. Vamos ler essa matéria aqui, porque ela tem alguns detalhes a mais, eu acho que talvez tenha alguma coisa interessante. Então, o momento aqui que a menina diz, eles nos demitiram. Tecnicamente, eles não foram demitidos, só cortaram o contrato deles. Se tu botar esse comentário, eu vou ficar triste com você, cara. Eu vou ficar muito brabinho. Os contratados do YouTube Music foram informados no meio de um discurso durante uma reunião publicamente gravada e transmitida com a Câmara Municipal de Austin, Texas, que haviam acabado de perder seus empregos. Tá, isso é importante, isso é uma outra coisa que eu lembrei. No Texas, os sindicatos são muito fracos. Por que os sindicatos são fracos no Texas? Porque eles são uma lei que eles chamam de Right to Work, que é um nome bonitinho, o direito de trabalhar, que é um nome bonitinho para dizer que os sindicatos eles não têm contribuição obrigatória. Então, mesmo que tu esteja numa classe que é sindicalizada, tu precisa escolher pagar a contribuição. E daí o pessoal vai dizer, mas que legal, eu quero poder ter a escolha, o sindicato não me representa. Na prática, eu já falei isso várias vezes, se vocês fizerem isso na prática, o sindicato é fraco e não consegue representar vocês. E vocês vão perder mais do que os míseros dólares ali que tu estaria dando pro sindicato para ele poder ter força. Mas meu sindicato não me representa direito. Nós temos que nos juntar e fazer ele nos representar direito. Não é matando a estrutura sindical, que é uma estrutura importante, que vocês vão conseguir isso. Porque se vocês pensarem, eu já repeti isso em outro vídeo, mas eu vou repetir, tudo que a gente precisa ter para o trabalhador se defender, a gente precisa nos juntar e ter um discurso unificado aqui sobre as coisas que a classe quer. A gente precisa ter um pessoal que entende da lei, a gente precisa ter um pessoal que entende dos Paranauê, que conhece as pessoas para conversar, que sabe os meios de ir lá, que sabe organizar os protestos e tal. Todas as estruturas, se elas não existem, a gente tem que organizar elas, tá? E quando vocês organizarem elas, vocês vão descobrir, nossa, eu fiz um sindicato. Então, se o sindicato já existe, vocês estão... é um atalho, entendeu? Pensa assim, vocês vão fazer a speedrun lá, e ao invés de escrever de começar do zero, tu já pega um atalho, entendeu? Tu já vai lá pra última fase. É basicamente isso. E daí, claro, tu vai melhorar o sindicato, mas entendam isso. E por causa de ser no Texas que esse tipo de coisa acontece também, tá? Ser apoiado pela cidade de Austin e também por nossos aliados da comunidade trabalhista nos dá motivação para continuar essa luta, diz Jack Benedict enquanto fala ao conselho. Embora ele pare ao se virar para sua colega de trabalho Katie Mary Marshner, aproximando-se do pódio. Recompondo-se, Marshner então diz, sem querer interromper, mas eles simplesmente nos despediram. Enquanto eu estava sentado atrás dele, filmando, recebi uma mensagem de texto do meu colega de trabalho informando que todos tinham acabado de ser demitidos em nossa reunião semanal de equipe, disse Marshner em um vídeo posterior postado no Twitter do sindicato. O Conselho deveria considerar e aprovar uma resolução que apelaria ao Google para negociar com o grupo de trabalhadores, um grupo que o Google afirma que deveria negociar com o seu empregador Cognizant. Só que daí o grande problema é isso. O Google estava dizendo, negociem com a Cognizant para eles pagarem todos os direitos de vocês. E daí provavelmente a empresa ela só ia dizer assim, se eu pagar os direitos de vocês, o Google vai cancelar o contrato. É basicamente isso. Porque... isso, inclusive, é uma coisa que aqui, a Cognizant tem parceria com o Google, como parte do grupo empresarial Google Cloud dedicado. Então, eu não sei como é que isso funciona. Mas, me parece que, assim, essa Cognizant é uma empresa que, o Google talvez até seja dono dela, ou seja, tenha muita influência sobre ela. E daí, as pessoas trabalham dentro do Google, subcontratadas por uma outra empresa, porque isso é um hack, isso é uma gambiarra para não pagar direito trabalhista, a gente sabe. E é por isso que... tem essa próxima coisa aqui, ó. Surpreendentemente, isso acontece apesar de uma decisão do Conselho. Surpreendentemente, estamos no capitalismo, mas surpreendentemente duas empresas estão ignorando uma decisão judicial que é ruim para elas e boa para os trabalhadores. Isso acontece apesar de uma decisão do Conselho Nacional de Relações Laborais dos Estados Unidos em janeiro, que declarou que a recusa do Google em negociar com os trabalhadores era de fato ilegal. Os empreiteiros, ele fala empreiteiros, mas ele está falando contractors, né, que é os como se fossem terceirizados, votaram formalmente pela adesão aos sindicatos trabalhadores do Alphabet da Alphabet em abril de 2023, pouco antes no ano anterior. Este grupo, anteriormente composto por cerca de 49 funcionários, citou benefícios mínimos e baixos salários, bem como uma ordem de regresso ao cargo como razões tanto para a sindicalização como para greves em fevereiro. Muitos trabalhadores são forçados a trabalhar em vários empregos para sobreviver. Lê-se numa declaração. Isso é outra coisa. Se ele falou isso, eu não peguei a declaração original, mas deve ter a ver com
com o pessoal assim, tipo, eu ganho muito pouco no Google, mas eu consigo trabalhar à distância, tá? Então eles devem ter outro emprego. Ou o fato deles trabalharem à distância e poderem morar num lugar mais barato e poderem, tipo, ter tempo para fazer alguma outra atividade ou para fazer a própria comida, economizar todas aquelas coisas que vocês sabem, se vocês se vocês estão no capitalismo, vocês sabem. Ter que trabalhar pessoalmente, né, é basicamente uma demissão para essas pessoas, porque elas não vão mais conseguir continuar assim. A gente já falou sobre esse assunto aqui. A declaração também explica que os trabalhadores iniciaram uma greve por práticas trabalhistas injustas em 3 de fevereiro de 2023 em resposta a uma ordem retaliatória de retorno ao trabalho. Os trabalhadores aderiram à greve porque sua única outra opção era a rescisão voluntária, por serem incapazes de fisicamente aparecerem no escritório. Muitos trabalhadores moram fora do estado ou não recebem o suficiente para arcar com as despesas associadas ao trabalho presencial, como despesas com gasolina e creche. Embora dezenas de trabalhadores locais tenham retornado ao trabalho, vários trabalhadores de fora do estado mantiveram a greve. Tá, então algumas pessoas estavam trabalhando lá pessoalmente. Em comunicado enviado ao 404 Media e diversas outras organizações de imprensa, a Google argumenta que as demissões ocorreram na data normal de vencimento do contratante. A declaração diz: como já compartilhamos, estes não são funcionários da Google. A Cognizant é responsável pelos termos de emprego desses trabalhadores, incluindo o pessoal. Como é o caso aqui, os contratos com nossos fornecedores em todas as empresas terminam rotineiramente seu vencimento natural, data que foi acordada. Então é isso que eu falei. A Google não contratava essas pessoas, era só um contrato em que ela recebia coisas que iam trabalhar lá na empresa deles, mas eram coisas, não eram pessoas que não são contratadas. E daí ela só acabou com esse contrato na data do contrato. Um relatório do Washington Post pinta um quadro menos amigável e esperado das próprias demissões, que afirmam uma inspiração que estava longe de ser natural. Sam Reagan, um analista de dados contratado do YouTube Music, estava no escritório quando a decisão aconteceu. O clima era suspeito, disse ele, quando os guardas de segurança participaram de uma breve reunião matinal onde os líderes da empresa informaram friamente aos trabalhadores que seu projeto estava sendo cortado. Os trabalhadores tiveram cerca de 20 minutos para recolher seus pertences e deixar as instalações antes de serem considerados invasores. Muito bom, clima ótimo. O pessoal com os cacetetes ali, assim. 20, meio round 6, assim, meio jogo do Squid Game. Vocês têm 20 minutos para sair correndo. Um vídeo no TikTok foi posteriormente confirmado por Marshner como tendo vindo de dentro do escritório. Naquela reunião, assistiram ao corte do Wi-Fi e ao corte do acesso ao Gmail. Marshner afirma que demissões foram, no entanto, inesperadas. Na minha equipe, estávamos trabalhando em nosso fluxo de trabalho mais importante e eu trabalho na equipe de gráficos. É como a equipe voltada para o futuro... Ah, tá. Eu não entendi. A tradução tá meio ruim. Mas aqui tem esse vídeo deles sendo demitidos. Não, é basicamente só o pessoal tá falando um treco que é meio inaudível e daí o pessoal fica puto. O sindicato conclui essa declaração da seguinte forma: as camadas de subcontratação são um mecanismo pelo qual a Google se distancia das suas responsabilidades para com os trabalhadores. O NLRB concluiu que o Google tem controle sobre os trabalhadores e as suas condições de trabalho e é, portanto, obrigado a negociar diretamente com seus trabalhadores. Então, enfim, pessoal, essa história toda eu acho que é bem interessante exatamente pra gente... A gente comentou vários assuntos que tem aqui. A gente começa a perceber como o mercado da computação fica cada vez mais precarizado e isso vai acontecer cada vez mais.